Por gentileza, abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios. Coríntios foi uma igreja que foi muito abençoada por Deus, pelo Espírito Santo. Uma igreja que o Espírito Santo presenteou ou a presenteou com muitos dons espirituais, presenteou a igreja. E o apóstolo Paulo esteve em uma das suas viagens missionárias. Eu vou usar a expressão, ele fundou essa igreja. Foi uma igreja que deu um pouco de trabalho ao apóstolo Paulo, porém Paulo, com o coração gigante que tinha de pastor, que amava as suas ovelhas, ele pacientemente foi doutrinando e pedindo a Deus, que a única coisa que Paulo queria era a unidade da igreja. Se nós abrirmos nossas mãos e de mãos abertas encostarmos, deixa-me usar essa expressão, um dedo no outro, nós vamos ver que ambos os dedos têm tamanhos diferentes. Mas existe um momento que nós conseguimos igualá-los, ou seja, deixar todos por iguais, por igual. Quando nós fechamos as nossas mãos. E aí, se as irmãs observarem, nós conseguimos uni-los. De mãos abertas, não conseguimos. Mas quando nós começamos a aproximar um dedo do outro, nós chegamos à conclusão que se nós começarmos a organizar cada dedo, nós vamos chegar, vai ficar cada um no mesmo tamanho. Porque, irmãs, não adianta nós termos uma igreja que tenha todos os dons espirituais, e aí nós vamos encontrar acerca da diversidade de dons, ainda no capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos encontrar, e nós podemos até rapidamente lê-los aqui. Paulo diz assim, capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando Paulo fala ignorante, Paulo fala a respeito de conhecimento, e Paulo não queria que a igreja desprezasse os dons espirituais. Verso 2, Paulo diz: vós bem sabeis que éreis, isso aqui éreis, Paulo fala de passado, éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Verso 3, Paulo diz, eu estou só lendo, não vou entrar em detalhes nesse tema hoje, porque a nossa visão é outra, é a partir do verso 12, mas deixa eu ler até o verso 11. Portanto, vos quero fazer compreender e entender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito ou maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, quando alguém abre sua boca para dizer que Jesus é o Senhor, é porque ele está tomado pelo Espírito Santo de Deus. Aí Paulo começa a explicar, diz, olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, quem atua, quem dá os dons, quem usa, é o mesmo Espírito Santo. Verso 5,
E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Eu não vou entrar em detalhes aqui, nós vamos preparar um outro culto para nós ministrarmos sobre essa questão aqui. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Verso 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas Paulo conclui no verso 11 dizendo o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que é que Paulo explica aqui? Paulo diz o seguinte: quem reparte os dons não é os homens, não são os pastores. Não era ele como apóstolo, como pastor daquela igreja, que tinha autoridade para repartir os dons conforme ele queria repartir. Paulo explica que quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, e ele dá a cada um conforme ele quer dar. Então, se nós começarmos a pedir a Deus, ele vai dar. Agora, a medida que ele dá fica a critério dele, porque o versículo 11 diz assim: mas um só mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A uns ele dá mais, a outros ele dá menos. À medida quem dá é ele, não é? E aí tem aqueles que têm o dom da ciência, o dom da interpretação, falar em línguas, profecia, fé, dons de maravilhas, dons de milagres, e assim vai. Mas Paulo, a partir do verso 12, Paulo entra em um assunto aqui muito, eu vou usar a expressão, necessário para aquela igreja. A igreja em Coríntios era uma igreja abençoada espiritualmente, uma igreja que cresceu muito, mas com o crescimento vem também os problemas. Se as irmãs observarem, quando as irmãs tinham um único filho, não tinha tantos aperreios. Quando eu falo aperreio, do dia a dia mesmo, a criança crescendo ali. Quando chegou o segundo, aí já começou um pouco mais de aperreio, porque é natural que na proporção que os problemas vão, que as coisas vão crescendo, vai chegando os problemas, e merece, na linguagem popular, carece de mais atenção. E Paulo, ele começa a explicar uma coisa. A igreja em Coríntios era uma igreja abençoada espiritualmente, mas era uma igreja problemática. Era uma igreja onde, para as irmãs terem ideia, dentro da igreja se formou praticamente 4 grupos: aqueles que defendiam Paulo, aqueles que defendiam Cefas, o Pedro, aqueles que defendiam Apolo, talvez porque uns defendiam Pedro, porque talvez alguém disse assim:
mas Pedro andou com Jesus, então ele tem mais autoridade para ser pastor do que Paulo. Talvez os outros defendiam Paulo porque Paulo era um homem, teologicamente falando, um homem que tinha uma sabedoria espetacular da parte de Deus. E segundo o próprio Pedro lá na frente, disse que Paulo escreveu coisas que era até difícil de entender ou interpretar, baseado nos seus estudos. Era um homem formado aos pés do doutor, na época, Gamaliel. E segundo a Bíblia Sagrada, segundo a história, se eu não estiver equivocado, Paulo falava em torno de 5 idiomas. Era um homem que tinha 2 nacionalidades. Ele era israelita da tribo de Benjamim e era romano também, era cidadão romano. Então talvez essa bagagem fez com que algumas pessoas quisessem defender a Paulo. E Apolo, pastor? A Bíblia diz que Apolo, ele era poderoso em palavras. Era aquela pessoa que quando começa a dar o seu discurso, ele começa a atrair a atenção das pessoas e começa, alguns dizem até que Apolo encantava o público quando iria ministrar a palavra, quando estava falando. E tinha aquele grupo que se dizia ser os de Cristo. Alguns historiadores dizem que os mais complicados eram esses que diziam que era de Cristo, porque na visão deles, eles nem obedeciam a Paulo, nem a Apolo, nem a Pedro, só obedecia a Cristo. Então havia as dissensões dentro da igreja. E aí Paulo começa, e aí algumas pessoas começam a se achar mais importante do que as outras. Existem pessoas, irmãs, igreja do Senhor, que por causa de um cargo eclesiástico dentro da igreja, já começa a se achar mais importante do que o irmão, do que a irmã. Às vezes até para cumprimentar a irmã ou irmão, nem cumprimenta mais. E quando cumprimenta, é de uma forma diferente. Às vezes passa pelo irmão, passa pela irmã, vira o rosto, porque julga ser mais importante por ter sido separado para ser um obreiro, ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um bispo, um apóstolo, uma pastora, uma diaconisa, dirigente disso, dirigente daquilo. Começa a achar que é super importante. E o que é que Paulo quer explicar a partir do verso 12 do capítulo 12 de Coríntios? É que todos têm o seu valor. Não existe menos nem mais. Não existe fulano que é mais importante, não existe fulana que é menos importante. Paulo explica que todos nós. Aí o que é que Paulo pega? Paulo faz uma analogia, e ele começa a mostrar essa analogia através do corpo humano. E aí nós começamos a observar o verso 12. Paulo diz: assim como o corpo, versículo 12, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ora, nós somos, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo é a igreja. Se nós observarmos, para que haja corpo, tem que haver a união dos membros. Você quer ver uma coisa? Basta alguém ter um problema no dedo, é midinho, né, do pé, né? Um probleminha só,
que você não consegue equilibrar mais o seu corpo como equilibrava. Sabia disso? Basta você ter um detalhezinho só no seu dedo, polegar, né? Você mal consegue pegar as coisas mais. Se por um acaso você tiver um probleminha no ouvido, talvez você não consiga mais escutar direito. Quer ver como um membro do corpo ele faz falta? Alguns dizem, e eu acredito que é real isso, que nós não temos os cílios, não é simplesmente por ter, né? Eu não li a respeito, mas já ouvi rapidamente alguém falar que se tirar você não consegue dormir. Então, não é assim? Então, cada peça do corpo, ela é importantíssima, tem o seu valor, e o valor é igual a todos, por menor que seja. Se você for andando, de repente leva uma topada e a unha sai, vai fazer falta. Enquanto não restaurar aquela parte ali, você vai sentir dificuldade até para andar. Então Paulo explica, olha, ele pega o corpo e faz analogia, comparando o corpo, a igreja de Cristo a um corpo. E Paulo mostra para a igreja de Coríntios que não tem ninguém melhor do que ninguém no corpo de Cristo. Pasme a igreja que nós encontramos, infelizmente, nesses últimos dias, pessoas que se desmembram do corpo de Cristo, se achando melhor do que o irmão, do que a irmã. Muitas vezes por causa de uma veste, muitas vezes por causa de um bem material, dentro da igreja, muitas vezes porque foi chamado para assumir uma obra. Começa muitas vezes a tratar as pessoas com indiferença, com desdém. Só que Paulo explica que não é dessa forma que a coisa deve acontecer. Versículo 13, ele diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Veja que a igreja era composta de gregos, judeus, servos, livres. Ora, tinha naquela comunidade cristã ali 4 linhagens de pessoas: judeus, gregos, servos que eram escravos e livres. Agora imagina as irmãs numa reunião, no dia de culto, está reunidos todos esses crentes, e de repente alguém se levanta e começa a se achar melhor do que o servo, do que o livre, do que o grego, do que o judeu. Aí começam as contendas, começam as intrigas, começam os problemas. E Paulo disse: não, meus irmãos, todos nós, todos. Lá fora os homens podem até fazer diferença, mas dentro
dentro da casa do Senhor, todos somos iguais. Todos fomos batizados no mesmo Espírito. Todos bebemos do mesmo Espírito. Aqui não tem grego, judeu, livre, servo ou escravo. Todos são servos do Deus Altíssimo, portanto, são iguais diante de Deus e são importantes membros do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então não existe essa história: eu sou melhor porque eu sou o pastor, sou filho do pastor, sou filho do presbítero, sou a esposa do pastor, a esposa do presbítero. Porque eu sou evangelista, eu sou diácono, eu sou dirigente disso, dirigente daquilo, sou diaconisa, então eu sou melhor. Não tem isso. Porque todos os membros, que para haver corpo, tem que haver membros. Não é assim? A palavra diz que lá em Ezequiel capítulo 37, quando Deus fala com Ezequiel, diz assim: Ezequiel, pois não, Senhor, poderão esses ossos reviver? Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Aí Deus diz assim: então dá a ordem, profetiza, Ezequiel. A Bíblia diz, olha que coisa interessante, irmãs, que coisa linda, que veio cada osso ao seu osso. Deus é detalhista. Ali não podia faltar um osso, porque se faltasse o mínimo possível de osso, não se formavam o corpo por completo. Todos os ossos se juntaram. E aí daqui a pouco Deus diz: agora fala para vir nervo, Ezequiel. Lá vem os nervos. Veja que veio os ossos, agora veio os nervos. E a pele, Ezequiel, para que haja a pele tem que haver milhões ou trilhões de células. Elas têm que estar assim, unidas. Oh, labacô da labacama soremiô da lebecomacé. Para você movimentar o teu braço, o teu cérebro tem que estar ativo. Você sabia que antes que nós façamos qualquer ação, quem nos dá a orientação para fazermos é o nosso cérebro? Por isso que quando alguém tem o seu cérebro paralisado, a pessoa não consegue ter nenhum tipo de movimento. Eu não entendo de medicina não, mas a gente tenta entender da melhor forma possível. A ciência explica isso aí. Para você pegar as coisas de mão cheia, você precisa dos dedos completos. Para você colocar alguma coisa na cabeça, você precisa dos seus braços, mãos, tudo direitinho. É tudo uma coisa coordenada. Então não existe membro melhor nem pior. Todos têm o mesmo valor. E Paulo diz assim, verso 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja que coisa linda. Já pensou se o corpo fosse só ouvido? Que negócio feio. Vamos ver aqui, Paulo diz, ó. Se o pé disser, isso dentro da analogia dele, ele pega o corpo humano e começa a fazer análise da igreja, que é o corpo de Cristo.
Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Sim ou não? Que assim, se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Por isso ele será ou não do corpo? Será. Se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Verso 16. Não será por isso do corpo? Será. Mesmo que ela diga, por que eu não sou olho? Verso 16. Se a orelha disser, por que não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Será. Verso 17, se todo o corpo disser, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Veja que coisa linda. O olfato, para sentir o olfato, qual é o membro que nós precisamos ter em nosso corpo? O nariz. Porque olfato é onde nós sentimos o cheiro. Então, onde estaria o olfato? Se todo o corpo fosse ouvido. Verso 18. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Olha, irmã, o ouvido não pode reclamar porque não é boca. A boca não pode reclamar porque não é o olho. O olho não pode reclamar porque não é o nariz. Porque Deus colocou cada um como Ele quis colocar. E o que nós devemos fazer, pastor, é agradecer a Deus, louvar a Deus, por Ele ter nos colocado onde Ele quis nos colocar. E unidos, fazermos a obra do Senhor, através da igreja, que é o corpo de Cristo. E quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Ele é quem conduz a igreja. E Paulo pergunta, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Sabe o que é que Paulo está dizendo com isso? Ninguém aqui pode dizer que não precisa um do outro. Tem que estar unido para fazer a obra de Deus. Paulo deixa claro que havia necessidade naquela igreja de acabar com essa história de eu sou melhor. Eu sou melhor porque eu sou grego. Eu sou melhor porque eu sou judeu. Você não tem muito valor porque é servo ou escravo. Ah, mas você é livre, mas outrora foi escravo.
Não, eu sou melhor do que você. Não é? Paulo diz, não tem isso, não tem esse negócio. Todos nós somos valiosos e importantes no corpo de Cristo, que é a igreja. E a palavra nos ensina aqui, Paulo mostra, não adianta, verso 21, o olho dizer à mão, não tenho necessidade de você. Ora, o olho pode até ver, mas para pegar ia precisar de quê? Da mão. Ele pode ver, mas para pegar aquilo que ele vê, vai precisar da mão. Sem a mão ele não vai conseguir pegar. Por isso que o olho não pode dizer, eu não tenho necessidade de você, mão. Ninguém pode dizer, eu não preciso de você. Dentro da casa do Senhor é diferente. Todos nós, para que a obra avance, todos precisam um dos outros. É diferente na casa do Senhor. E se tem alguém que se julga importante demais, eu aconselho sair desse caminho. Porque não tem essa história de ser importante demais. Que o mais importante aqui é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para nós seguirmos mais um pouco, verso de número 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, irmãs. E os que reputamos, achamos ser menos honroso no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos mais honra. Não é? Tem gente que dá valor àquilo que não é para dar, e um valor excessivo. Paulo diz que aqueles que nós julgamos ter menos valor é o que nós muitas vezes mais honramos, e aqueles que nós achamos que não tem valor nenhum, segundo o texto aqui, nós não damos honra. E eu falava dos cílios, né? É os cílios, né? Imagine alguém tirar os cílios, né, e tentar dormir à noite, quando chegar a noite. Não é assim, né? Diz que não consegue dormir. Muitas vezes você vê alguém fazendo um serviço de solda e alguém teimosamente, me permite essa expressão, fica olhando, que é até aconselhável não olhar. Quantas pessoas ficam com o olhar em cima ali e não conseguem dormir à noite? Porque dizem que o olho fica cheio de, como se fosse areia. Veja, alguém diz assim, rapaz, não olhe, mas aquela pessoa não deu crédito. E o que é que acontece? Quando isso acontece, vai mexer com toda a estrutura do corpo. Porque aquela pessoa não vai conseguir dormir, vai passar a noite, na linguagem popular, embolando em cima da cama. Isso vai mexer com o seu psicológico. Daqui a pouco está com dor de cabeça, daqui a pouco está inquieto, e vai afetando outras coisas. Por quê?
Porque não valorizou aquele membro. E nesta noite eu quero concluir esta palavra dizendo para a igreja: todos nós somos parte do corpo de Cristo. Não se sinta inferior a ninguém, nem tampouco superior a ninguém. Sinta-se parte do corpo de Cristo Jesus. Agradeça a Deus porque Ele tem lhe dado a oportunidade, a liberdade de você dizer assim: eu faço parte do corpo de Cristo. Mas pastor, só faz parte do corpo de Cristo aquele que participa da ceia? Não. Quando você entrega a tua vida para Jesus, a partir daquele momento você é parte integrante desse corpo. Você é parte integrante do corpo de Cristo. Não importa quem tenha, me permita a expressão, 200 anos na igreja, você tem o mesmo valor. Não importa se alguém prega de uma forma tão bonita, canta de uma forma tão bonita, profetiza, tem revelações e tantas coisas, e você passou a fazer parte do corpo de Cristo hoje, você tem o mesmo valor que aquela pessoa que está ali há não sei quanto tempo participando da obra do Senhor. Então, para nós concluirmos, porque a hora não dá mais, Paulo deixa bem claro, hein? Amados, não deve haver essas coisas entre vós. O que deve haver entre vós é a certeza e a convicção de que todos fazem parte desse corpo. E um dia estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficamos em pé.